Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai finalizar o nosso capítulo sobre leste europeu e Rússia, falando especificamente do fim da União Soviética e do surgimento da Comunidade dos Estados Independentes. Então, pegue a sua apostila e seu caderno e me acompanhe em mais uma aula. Bom, pessoal, no início do ano a gente já viu alguns elementos da Guerra Fria. Então, de 1945 até 1991, o mundo ele estava sob tensão de uma possível guerra nuclear entre duas potências, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então a gente teve corrida armamentista, corrida nuclear, corrida espacial, disputas econômicas e ideológicas das duas potências, né? Mas a partir da década de 70, a União Soviética ela já começava a apresentar um desgaste. Ela já não crescia tanto, ela passou por uns momentos de estagnação, ela passou por momentos de sérias tensões internas, teve vários momentos onde o poder ditatorial ele se aumentou, ou seja, aumentou a repressão contra manifestações ou possíveis dissidentes. Tudo isso ali a partir de 1970, tá? E entre 70 e 91 veio diversas crises. Ocorreu guerra do Afeganistão, ocorreu a explosão da usina de Chernobyl, que eu já comentei para vocês. Chernobyl era uma usina nuclear que ficava na Ucrânia e por uma série de incompetências ela acabou explodindo, explodiu o reator, foi a maior tragédia nuclear da história. Eles tentaram encobertar, porque parte da política soviética era que não deixar essas informações chegarem no mundo exterior, mas não teve como. Países da Escandinávia, lá, Finlândia, Suécia, Alemanha, conseguiam. Essa radiação chegou nesses países, então era uma coisa que não tinha como você se calar, não tinha como você falar, não aconteceu quando o mundo inteiro estava olhando. Tá? Tinha casos de aparelhamento do Estado. O que eu quero dizer com isso? Vocês acham que tem corrupção no Brasil? Imagine na União Soviética, onde praticamente todo mundo trabalhava para o Estado. Você tinha uma burocracia muito grande, casos de corrupção nem se falam então. Então, esse era o cenário da União Soviética, década de 70 e 80. Em 1985, entrou uma nova figura no poder, o Mikhail Gorbachev, essa figura marcante, tá? Essa é uma piada que acontecia muito nos anos 80. Por que figura marcante? Por conta dessa marca que ele tem aí na testa. Tá? E ele se tornou secretário-geral da União Soviética. Lembre-se, pessoal, a União Soviética era formada por 15 repúblicas. Teoricamente, elas eram autônomas, cada um tinha o seu presidente, mas você tinha um secretário-geral ligado ao Partido Comunista, que era responsável por toda a União Soviética. E no caso aqui, o Mikhail Gorbachev. Então, o secretário-geral era o cargo que o Lenin tinha, que o Stalin tinha, que o Brezhnev, que o Nikita Khrushchev e Mikhail Gorbachev tiveram. E ele inicia uma série de programas tentando reestruturar a economia soviética, a Glasnost e a Perestroika. Então, o que significam isso? Glasnost significa transparência e abertura, e Perestroika, reestruturação. Então, era uma maneira de transformar essa economia soviética e, ao mesmo tempo, iniciar a abertura econômica e a abertura política. Então, por exemplo, durante muito tempo, não poderia ter partidos políticos na União Soviética, só tinha um partido, o Partido Comunista. Então, a abertura, ela permitiu o surgimento de outros partidos políticos, inclusive que ganharam as eleições assim que foi aprovado. Liberdade de imprensa, liberdade a manifestações. Essa abertura econômica foi a tentativa de abrir a União Soviética para o capitalismo, então a entrada de fábricas multinacionais, é, tudo isso com a tentativa de você reestruturar a economia soviética para que ela não ruísse. Entretanto, essas medidas elas foram tarde demais.
quando elas começaram a surgir, já teve uma reação contrária. Em parte, parte da União Soviética falava assim: olha, não, deve continuar do mesmo jeito que está. Outra parte falava: olha, essas medidas são muito tímidas, elas têm que ser mais fortes. E entre essas medidas, na Glasnost, essa abertura permitiu que os países que compunham a União Soviética tivessem mais liberdade. Então, a partir daí, muitos países dessas repúblicas soviéticas começaram a declarar a independência. Primeiro, os países bálticos, né, a Letônia, Lituânia e a Estônia, depois a Ucrânia, que era um dos principais países da União Soviética, sobretudo na produção de alimentos, e por fim, em 8 de dezembro, a Rússia saiu. E a Rússia era o país que fazia toda a união dessas 15 repúblicas. E em 25 de novembro de 1991, a União Soviética ela acaba. Então, cada um desses 15 países que compunham a antiga União Soviética foi para o seu lado, foi viver a sua história. Só lembrando, pessoal, aqui nós temos a União Soviética era um país socialista e nós temos aqui uma diferença entre socialismo científico e socialismo real. O socialismo ele foi uma doutrina econômica formulada pelo Marx e pelo Engels com o objetivo de distribuir a riqueza. Então, ia abolir a propriedade privada, então a riqueza ia ser dividida entre os operariados, e a ideia era construir um mundo mais igual e mais justo. E para o socialismo funcionar, o Marx e o Engels ele falava, olha, o país para o socialismo funcionar ele tem que ser assim, assim, assado. E o que acontece na Rússia e em outros países foi bem diferente. Então nós chamamos de socialismo real o socialismo que foi adotado na União Soviética, na China, no Vietnã, Cuba, no leste europeu. E na verdade foi bem diferente do que o Marx e o Engels escreveu. Então, para começar, eles falavam assim: olha, um país socialista tem que ser um país industrializado, onde você tem uma classe operária. Não tinha isso na Rússia quando teve o golpe, a Revolução de 1917. Então, para começar, já tem isso. Então, foi um país que teve que. Não passou por revoluções burguesas igual o Marx e o Engels queriam. Tá? E eles se mostraram, na verdade, bem contrários a isso, porque o que aconteceu foi a ausência de liberdade e democracia, porque a política era controlada por um país, e os poderes políticos e econômicos que deveriam ser distribuídos entre a população ficaram, na verdade, concentrados em algumas poucas pessoas centrais do partido. Então, se a ideia era compartilhar toda a riqueza de um país, na verdade ela ficou concentrada em uma minoria, beleza? Bom, com o fim da União Soviética, a gente chega ao fim dessa união entre esses 15 países, uma união baseada na figura do secretário-geral da União Soviética, no caso ali, o Gorbachev. E daí surge a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. A ideia é um bloco de auxílio mútuo, auxílio de defesa, auxílio econômico desses países. Então, só lembrando, né, a União Soviética ela investia muito em armamento. Quando ela acabou, tinha países que só sabia fabricar armas. Então, Cazaquistão não fazia outra coisa, só fazia arma. E um país que acabou a Guerra Fria, para que você vai precisar de armas? Então, era muito difícil reestruturar a economia desses países. Então, a ideia da Comunidade dos Estados Independentes é um auxílio mútuo. Dos 15 países que compunham a União Soviética, os três países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, não entraram, e depois a Geórgia saiu. Então, 12 países fazem parte desse bloco. E muito interessante que em 92, nas Olimpíadas de Barcelona, a Comunidade dos Estados Independentes ela competiu como um país. Então, em vez de cada um estar com a bandeira do seu país, não, eles competiram com a bandeira conjunta. E durante as Olimpíadas, durante a Guerra Fria, era a bandeira da União Soviética, tá? Então não era um atleta, por exemplo, da Geórgia competir com a bandeira da Geórgia. Não, ele era um atleta da União Soviética. 92, Comunidade dos Estados Independentes, e em 96, se eu não me engano, foi em Atlanta, já iniciou cada um com a sua defendendo o seu país e a sua bandeira, tá?
E hoje, professor, o que que acontece com a Rússia, com o leste europeu? Bom, já faz quase 30 anos do fim da União Soviética e ainda existem diversos problemas por lá, sobretudo conflitos étnicos. Por quê? A União Soviética era muito grande, eram 15 países, pessoal. Então imaginem você conseguir dialogar com 15 países ao mesmo tempo. Você não conseguia fazer isso, você fazia isso na força bruta. Então, Moscou dava a regra e todo mundo tinha que seguir. Quando a União Soviética acaba, ou melhor, quando inicia o processo ali de abertura política da Glasnost, e esses países começam a gritar por liberdade, por independência, esses conflitos que foram sufocados por anos de ditadura comunista, eles começam a ganhar voz, sobretudo na região ali do Cáucaso. O que é o Cáucaso? É uma região, um estreitinho entre o Mar Cáspio e o Mar Vermelho, e fica perto ali das montanhas do Cáucaso. É uma área extremamente importante em termos geopolíticos para a Rússia. Por quê? Bom, ali passa oleodutos e gasodutos que abastecem a Europa. Então, em algumas aulas atrás, eu falei, boa parte da economia da Rússia vem do quê? Petróleo e gás natural. E é retirado da onde? Dessa área próximo ao Mar Cáspio. Então ali, por exemplo, tem o conflito, perdão, da Chechênia. A Chechênia é uma região onde a maioria da população ela é muçulmana. E, bom, durante a União Soviética não existia a prática de algum culto. A União Soviética ela não tinha uma religião e, na medida do possível, elas sufocavam as religiões. Então, sufocavam tanto as práticas ortodoxas quanto a parte muçulmana. Então, uma parte da União Soviética, assim que acabou, ela voltou a ser católica ortodoxa. Outra parte se tornou muçulmana, que já eram de fato muçulmanos. Então, você tem esses conflitos étnicos. Então, no caso da Chechênia, é uma região muçulmana que quer independência da Rússia. Só que a Rússia, ao mesmo tempo, sabe que a Rússia era composta por mais de 200 estados, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. Se a Rússia abre um precedente para a Chechênia se tornar independente, primeiro, quem garante que esses outros 200 estados não vão querer o mesmo, não vai querer sua independência? Segundo, o seu ponto geopolítico. É um lugar muito rico em petróleo, em gás natural, que passa oleodutos de gás natural que abastecem a Europa. Então, desde 91, a Chechênia ela luta por independência. Um dos episódios mais trágicos dessa luta foi em 94, quando a Rússia bombardeou a Chechênia e bombardeou seu próprio território por conta de uma maneira de você conter os rebeldes. Tá? Tem também questões, por exemplo, da Ossétia, esse nome é muito difícil de falar, que é o contrário, é uma região da Geórgia que quer sua independência para se anexar à Rússia. Ela não quer se tornar independência. Tem o Daguestão também, que é uma região que quer ser de maioria muçulmana, que também quer sua independência. E grande parte dos conflitos que temos ali no território é porque questões étnicas. Durante um determinado momento, todo mundo estava sob o braço da União Soviética, ela acabou, cada um quer sua independência. Opa, por que eu estou junto com ele? Eu sou muçulmano, ele é ortodoxo. Eu tenho alfabeto latino, ele tem alfabeto cirílico. Eu sou um tipo de pessoa, tenho uma tradição cultural, ele tem outra, mas que no final da União Soviética virou uma coisa só. E eu até mencionei para vocês algumas aulas atrás o caso da Crimeia. Crimeia, que era uma região russa, foi para a Ucrânia e depois a Rússia tomou de novo, muito recentemente. Inclusive, esse é um dos motivos da Rússia ter sido banida do Conselho do G8. Beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até mais.